Opa, tudo em cima? Seja bem-vindo ao canal Herói Milk. Eu sou o... PewDiePie. It's time to stop. Nesse vídeo você vai ver como é que eu transformei esse Max Steel das antigas, meio normal, nesse Clayton, mais conhecido como Kratos. Aproveita e já se inscreve no canal e dá like também, que isso me ajuda bastante. Olha, eu assistiria o vídeo até o final se fosse você, porque no final do vídeo, eu vou dar instruções de sorteio em comemoração aos 1000 inscritos. Então sem mais enrolação, vamos pra intro que vocês tanto amam. Como no trânsito, o mar também possui suas lanchas. Os carros são como os pedestres e como jet skis. Vamos lá, esse foi o boneco que eu usei. Ele é um Max Steel das antigas, que eu também tinha quando era criança. Pra fazer a careca do Kratos, eu vou ter que tirar o cabelo do boneco com a micro retífica. Eu dei uma passada no mercado e peguei um folheto, só que eu fiquei bravo porque tava tudo muito caro. Pra não gastar tanta massa epóxi, eu aproveitei os restos do folheto e coloquei dentro da cabeça do boneco, pra depois eu fazer o formato da careca com mais epóxi. Também usei a micro retífica pra cortar o antebraço e tirar o bracelete que todo Max Steel tem. Depois disso eu coloco ele na posição que eu quero e uso super cola pra imobilizar. Para tirar essa cara de boneco que ele tem, eu preencho as articulações com massa epóxi e aliso passando o dedo molhado. Na perna dele parecia que tinha um pedaço do músculo faltando, então eu completei com mais massa. Para colar o antebraço dele de volta, eu usei o mesmo esquema que eu fiz no Space Ghost. Eu passei epóxi no braço e no antebraço do boneco, espetei um clipe de papel esticado entre eles e pinguei supercola. Os braços do Max Steel são bem magros em comparação com os do Kratos, então eu vou dar uma aumentada neles com mais massa epóxi, seguindo sempre a anatomia humana, porque o Kratos é um... quase humano. O Kraitão tem um rosto bem, ossudo, então eu vou raspar a sobrancelha dele, colocar massa epóxi na região em volta dos olhos, nas bochechas e no maxilar, embaixo das orelhas. Para barbicha e para sobrancelhas eu vou usar uma técnica que eu aprendi com meu amigo Ricardo, do canal Desconexão Real. Primeiro ele faz algumas minhoquinhas com epóxi, depois ele faz vários riscos com um arame ou uma esteca. Se você quer aprender a fazer thumb makeover, o canal do Rick vai te ajudar muito, sério. Praticamente em todo vídeo que ele lança, ele ensina algo novo. O link vai estar aí na descrição. É nóis, Rick! Depois de tudo isso, chegou a hora de lixar. Como sempre, eu uso 4 lixas, uma 80, uma 120, uma 220 e uma 400. Essas duas últimas são lixas d'água, ou seja, antes de começar a lixar com elas, é preciso molhar a superfície, senão elas não vão mudar nada. As sandálias dele deram um trabalho do caramba, primeiro porque esse boneco não tinha dedo no pé. Segundo que eu fui meio burrão e colei os detalhes de viagem antes de fazer os dedos. Mas enfim, depois eu fiz os dedos do pé dele com a ajuda de um palito de dente e epóxi. Até aí tava tranquilo, o que deu trabalho mesmo foi as asas que as sandálias tinham. Primeiro eu desenhei o formato das asas em um papel, depois eu cortei e colei com fita dupla face e um pedaço de acetato. Fiz isso 3 vezes, mas na parte que ia ficar no fundo eu fiz com biscuit ao invés de acetato, só pra dar uma espessura melhor. Depois disso foi só colar tudo na perna dele e fazer mais alguns detalhes com epóxi. Para a saia dele eu estiquei uma camada bem fina de biscuit e esperei ela secar um pouco, para depois marcar com uma canetinha onde eu ia precisar cortar. A saia dele é meio rasgada e para deixá-la com esse aspecto foi só rasgar mesmo o biscuit. Depois eu prendi a saia com elástico e fiz as marcas de pano dobrado. Para colar a cabeça dele de volta eu passei super cola e ajustei a cabeça dele na posição. Olá, galerinha! Alguns de vocês me avisaram no Instagram que o braço dele estava meio estranho, distante demais do corpo, então eu decidi cortar e lixar um pedaço dele para ficar normal. Eu vou usar um pouco de biscuit para colar o braço dele de volta. Primeiro eu coloco biscuit no braço e no corpo dele, para dar mais área de contato para a super cola poder agir e grudar melhor. Para fazer a ombreira do Kratos eu vou usar biscuit também. Estico a massa, espero ela secar um pouco, corto os excessos, para depois dar o formato a ela. Depois eu faço os detalhes dela com epóxi, é bem simples. Eu fiz um risco no meio para eu me situar melhor, depois eu usei uma minhoca de epóxi para fazer esse chifre que ele tem no meio, e usei uma esteca para fazer uns riscos. Só tive que tomar cuidado para não molhar muito o biscuit, senão ele começa a meio que despedaçar. Para fazer as lâminas do caos, que para quem não sabe é o nome das espadas dele, eu vou usar palitos de sorvete. Antes de passar a super cola nos palitos, eu grudo eles em um pedaço de durex, que se o palito grudar na mesa é só eu puxar o durex que ele solta. Faço 2 camadas de 6 palitos. Imprimi uma imagem da lâmina do caos do tamanho exato que eu queria. Depois disso eu marco a silhueta dela nos palitos.
Usei uma micro retífica para cortar os excessos. É importante tomar cuidado para não forçar muito porque corre o risco de quebrar a lixa. E quando ela quebra, voa estilhaço para todo lado, isso é meio perigoso. Meu Deus do céu! Eu usei um esmeril para deixar o formato da lâmina mais preciso e afiado também. Nessa hora é importante ter muita paciência, senão a lâmina poderia não ter ficado do jeito que eu gostaria, então eu levei bastante tempo para deixar a lâmina mais perto do perfeito possível. Inclusive teve alguns lugares que não ia dar para afiar no esmeril, então eu fiz o trabalho manual mesmo usando o Maricha 80. Eu decidi fazer que nem a Arte Attack, mostro fazendo um e do nada apareço com outro tipo... Olha só, tinha deixado um pronto aqui, você acredita? Eu colei um pedaço de palito para facilitar na hora de moldar o cabo. Faço algumas marcações de canetinha para eu me situar melhor e fazer as lâminas ficar parecidas uma com a outra. Depois eu cubro com epóxi e faço uns detalhes. Eu descobri que um animal de teta mais conhecido por mim como eu mesmo esqueceu de gravar daí em diante, mas eu tirei foto porque eu postava no Instagram e tal, então eu vou usar elas para explicar para vocês. Para os olhos que tem no cabo eu fiz primeiro um buraco no formato certo, para depois de seco eu colocar uma bolinha de epóxi. Tem um detalhe que parece tipo uma cauda, eu usei uma esteca para fazer essa textura meio escamosa. Não tem tanto mistério, eu moldava um pedaço, deixava ele do jeito que eu queria e esperava secar para quando eu fosse moldar as outras partes não correr o risco de desmanchar o que já estava bom. A base dele vai ser tipo um pilar grego quebrado, para fazer isso eu usei 2 pedaços de isopor. Primeiro eu usei um compasso para marcar 2 círculos de tamanhos iguais. Depois eu cortei os excessos com estilete e aperfeiçoei usando um isqueiro. Eu vou cortar mais ou menos na metade o círculo que vai ficar em cima, porque é ele que vai dar essa ideia de algo quebrado e velho. Depois disso eu fiz um carinho no isopor, porque eu sei como que é a dor de ser cortado por um estilete. Eu usei uma das técnicas que eu aprendi no canal Nerdzilla. Se você quer aprender a fazer bases para os seus bonecos, você precisa dar uma olhada nesse canal. Lá ele ensina como fazer base de ruína, textura de areia, de madeira, de pedra e mais um monte de coisa. Dessa vez eu vou usar a técnica da pedra quebrada. O link para o canal dele também vai estar aí na descrição. Eu finco alguns palitos de dente entre os pedaços de isopor para eles não ficarem escorregando. Depois eu faço as marcações de onde ficarão os detalhes e uso um ferro de solda para derreter o isopor onde eu tinha marcado. Para colar o isopor eu vou usar cola quente, porque a supercola não funciona no isopor, muito pelo contrário, ela faz o isopor derreter. Antes de pintar eu sempre passo tinta primer em spray. Ele serve de base para tinta e evita que ela solte também depois de um tempo. Eu passo com uns 2 palmos de distância, assim ele não forma poços que podem alterar a moldagem. E também faço várias camadas. Faço primeira, faço alguma coisa para me distrair enquanto a tinta seca. Depois passo a segunda camada e por aí vai. Para dar um efeito de profundidade eu comecei pintando ele com um tom de cinza mais escuro, para depois pintar com um cinza mais claro por cima. Só para garantir eu desenhei a silhueta da tatuagem dele antes de pintar. Depois eu pintei com bastante paciência, porque basicamente é a tatuagem que deixa o Kratos maneiro. Usei uma caneta permanente dourada para fazer os desenhos na saia. Putz, eu também não mostrei como é que eu fiz o cinto dele. Eu só fiquei passando a caneta várias vezes, que assim ele gasta EVA e fica bem bonito até. A sandália dele tava meio sem graça, então eu fiz mais um detalhe com EVA e colei depois. Eu tinha feito essas faixas com esparadrapo antes, acho que vocês notaram. Mas eu tive que tirar para pintar, então eu vou colocar de novo. O Kratos tem uns pedaços de couro por baixo da saia, então eu cortei umas tiras de EVA, pintei de marrom e colei no esparadrapo usando supercola. Usei um tom mais escuro de cinza para pintar os lábios, as unhas e os mamelos polêmicos. Tem um pessoal que tem dificuldade para pintar olho, eu acho bem de boa até. Primeiro eu pinto a parte branca e a íris, que é a parte que tem cor do olho. Depois eu uso um palito de dente para fazer a pupila e um risco preto em cima. E depois eu uso o palito de dente de novo para fazer uma bolinha branca que serve como reflexo. Nas lâminas do caos eu vou usar tinta acrílica 3D para fazer mais algumas texturas. Eu já tinha pintado o cabo antes, só que eu não gostei da cor que ficou. Então não tem problema se a tinta 3D é de cor diferente, porque dá para pintar por cima dela normal. Eu vou usar caneta permanente dourada para destacar um detalhe que a lâmina tem. Para os desenhos que tem na lâmina, de novo eu fiz o esboço com o lápis. A tinta fica mais difícil de pegar, mas é só dar mais que uma mão de tinta que ela fica de boa. Depois de tudo isso, eu colei as lâminas na mão do Kratos, quebrei uma correntinha que tinha comprado e enrolei no braço dele. Por mais que eu já tivesse finalizado a moldagem, o rosto dele ainda estava muito amigável. Então eu coloquei epóxi onde eu achei que deixaria ele com uma cara mais de bravo.
Eu já tinha pintado a base dele antes, só que ainda assim eu achei que tava faltando alguma coisa. Então, segundo a sugestão de alguns amigos, eu cobri tudo com massa corrida. Para deixar mais ainda com uma cara de algo quebrado, eu vou pegar os pedaços de massa corrida que caíram no papel, quebrar eles e colocar dentro de um potinho. Depois eu passo cola branca na base toda e vou jogando as pedrinhas de massa corrida em cima. Espero secar, tiro o excesso e passo mais cola por cima. Primeiro eu passei um tom de amarelo mais escuro e depois fui passando uns tons mais claros por cima, mas com o pincel cada vez mais leve. E no final usei tinta branca. Depois disso foi só colar o boneco e tá pronto. Então é isso, obrigado por ter assistido o vídeo até o final. E sobre o sorteio, eu vou estar sorteando esse Scorpion, feito por mim, que inclusive é o próximo vídeo. Para participar é bem simples, eu fiz uma publicação lá no Instagram. Você só precisa curtir ela e comentar alguma coisa, qualquer coisa já tá valendo. Ah, tô de olho, hein? Nem pense em entupir a publicação de comentário, que o site só conta um comentário por perfil. O sorteio será realizado no dia 5 de fevereiro. O resultado será divulgado no vídeo do Scorpion que vai sair no dia 6. Boa sorte a todo mundo e até a próxima.